Fala pessoal, voltando aqui, como eu falei, dar continuidade à análise do ato institucional número 5. Como eu falei, suspendeu a garantia do habeas corpus. Então aqui, ó, GH, né? Suspensão do habeas corpus, do HC. Então, vamos lá, quais crimes? Políticos. Crimes políticos. Se era crime político, não poderia entrar, foi preso, não poderia entrar com habeas corpus. Crimes contra a economia popular, econômico. Ele é doido. Economia popular, certo? Praticar um crime contra a economia popular, um golpe aí na praça, comprometeu o comércio, não tem habeas corpus, foi preso, não tem habeas corpus. E contra a segurança nacional, certo? E o outro caso, crime contra a ordem social e econômica. Econômica. 1, 2, 3, 4. 4 naturezas de crime aí. 4 tipos criminais. Tipo criminais não. 4. Vamos dizer que. 4 espécies aqui de crime que não cabe o habeas corpus, conforme o AI-5. Hoje a gente sabe que o habeas corpus pode ser usado em qualquer tipo de crime, né? Qualquer tipo de crime pode ser usado. Menos infração administrativa e disciplinar militar, né? E com restrição. Se for para analisar a legalidade, sim, não para analisar o mérito. Viu? Então o habeas corpus hoje pode ser usado, sim, para discutir a legalidade, não para discutir a discricionariedade. Certo? Então vamos lá. Segurança nacional, economia social, economia popular. E o seguinte, para finalizar o AI-5, o checkmate. O checkmate. Tudo que eu falei sobre o AI-5 era excluído, isso aqui é importante, pessoal, excluído de quê? Da apreciação do Poder Judiciário. Estava feito e acabado. Judiciário. Certo? Aqui eu digo que o princípio da inafastabilidade de jurisdição, ele tenta coibir esse exagero do poder executivo ou de qualquer outro poder. Qual é o princípio da inafastabilidade da jurisdição? Nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser afastada da apreciação do judicial. Isso é o texto da Constituição de 88. Em 46, para combater os desmandos de 37, também tinha essa previsão. Nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Por quê? Por isso aqui, ó. Excluído da apreciação do Poder Judiciário todo e qualquer ato praticado com fundamento no AI-5. É muito poder, bicho. Curiosidades. No mesmo dia que foi baixado o Congresso Nacional, o que foi que aconteceu? O Congresso Nacional foi fechado. Certo? O Congresso Nacional foi fechado. De acordo com o ato complementar 38. Certo? Que ocorreu o quê? O fechamento do Congresso. A data do fechamento do Congresso. 13
do 12 de 1968. Durou quanto tempo o fechamento do Congresso? 10 meses. 10 meses ficou fechado. O único poder que legislava era o poder executivo, através de seus decretos-leis. Não tinha nenhuma outra ameaça de nenhum outro poder. O homem era forte. E agora nós vamos analisar, sabe o quê? A emenda constitucional de 69. Tem uma celeumazinha aí na doutrina. Uma celeumazinha aí. Uns dizem que é uma nova Constituição, outros consideram que foi só uma emenda constitucional, só uma inovação, só a manifestação do poder constituinte derivado reformador, né? É o poder que está latente aí, sempre entrando com as emendas constitucionais, mas outros dizem que não. Na realidade, o livro que eu sigo, Pedro Lenza, ele diz que, na realidade, se trata de uma nova constituinte, de como foi reformulado o poder. E aí nós vamos analisar aqui a emenda constitucional número 1 de 69 e o que foi que ela trouxe. Emenda constitucional constitucional. Depois tu corta, hein? Essa tosse aí, viu? Emenda constitucional número 1 de 1969. Vamos lá? Vamos analisar? Primeira curiosidade. Primeira curiosidade. O texto, o autor erudito diz que não foi subscrita. Não foi subscrita pelo presidente da República, Costa e Silva. Pessoal, subscrita é assinada. Ele não assinou. Costa e Silva estava doente. Certo? Costa e Silva estava doente. Então ela foi assinada pela junta militar. Certo? Uma junta militar que assinou a emenda constitucional número 1 de 69. Então, ela não subscrita por quem? Pelo presidente da República. Quem era o presidente da República? Presidente da República. Pelo presidente da República. Vou montar aqui a abreviação, República. Então, não foi assinada por ele, certo? Não foi subscrita. Significa assinada, certo? Por quê? Costa e Silva estava doente. Quem era o presidente? Costa e Silva. Ela foi subscrita por quê? Pela junta militar. Junta militar. Quem era? Os ministros, os ministros. Naquele tempo, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica eram ministros, certo? Tinha moral. Cada força era um ministério. Hoje nós temos o quê? O Ministério da Defesa, né? Hoje mudou o Ministério da Defesa, que bota todo mundo dentro e vai administrar, vai fazer sua gestão de acordo com o que tem. Antes não. Os militares, as forças tinham tanto moral, tanta força mesmo, que cada força era um ministério. Então, os ministros da Marinha, da Aeronáutica, e Marinha Aeronáutica e Exército,
baixaram a emenda constitucional. Certo? Então assim, ó, essa junta aqui, pessoal, passou a ser prevista pelo ato institucional número 12. Certo? Ato institucional número 12. O ato institucional número 12 previu as juntas militares, e as juntas militares baixaram o quê? A emenda constitucional de 69. Certo? Então, nem Pedro Aleixo, nem Costa e Silva assinou a emenda constitucional de 69. Certo? Foi a junta militar. Então, eles baixaram. Outra novidade trazida aqui, pessoal, pela emenda constitucional de 69, ó, outro aqui. O mandato, como eu tinha falado naquela hora, o mandato do presidente, do executivo, né, o mandato do presidente, ele foi elastecido, certo? Do presidente da República. Ele vai ser elastecido. Vai ser elastecido. Vai para quanto? 5 anos. É uma novidade. Então, na prova, se disser a emenda constitucional número 1 de 69, baixada pelas juntas militares, elasteceu o mandato do presidente da República para 5 anos. Certo? Com certeza, está marcado. Outra característica dela aqui, pessoal, 4, é que ela manteve o quê? A vigência do AI-5, ó. Ó o AI-5, certo? Vai ser mantido. Então, os ministros aqui, essa junta de militares que assumiu, eles vão ter o mesmo poder que Costa e Silva tinha, né, com o AI-5, e ainda vão ter as prerrogativas trazidas pela emenda constitucional de 69. Então, é mais poder. A eleição aqui, pessoal, ela mudou, trouxe eleição direta? Não, era mais concentração de poder. A eleição do presidente, certo? Do presidente da República, continua indireta, certo? Continua sendo indireta. Pelo colégio eleitoral, que eu já disse, que é formado por quê? Os membros do Congresso Nacional, senadores, deputados e os delegados, que são os representantes dessa Assembleia Legislativa, eleitos pela Assembleia Legislativa. Organização indireta. Pronto, é isso. Constituição de 69. Na vigência da Constituição de 69, nós vamos ter o quê? Quem assume o poder? Depois. Emílio Garrastazu Médici. Certo? Tá aqui o garoto. Emílio Garrastazu Médici assumiu o poder. E durante o seu governo, qual é o poder? Ele assumiu o poder e vai de onde? Até onde? Ele assume em 30 do 10 de 30 do 10 de 69 e vai até 15 de março de 1974, certo? Durante o governo dele aqui, nós vamos ter aqui, ó,
Por quê? A vigência da Constituição de 69. Deixa eu tirar isso aqui. 69. Nós vamos ter aqui chamado o quê? O milagre. O milagre econômico. Barbosa, que milagre econômico é esse? Na realidade, a economia melhorou, né? Nós tivemos uma diminuição da inflação, nós tivemos uma melhoria na renda das pessoas, nós tivemos um crescimento do PIB do país. Então, esse pequeno crescimento econômico, né? Esse milagre econômico, ele trouxe o quê? Ele trouxe um alívio para a pressão que os governos militares já vinham sofrendo, certo? Então teve um pequeno alívio e as pessoas ficaram, não, o regime vai dar certo, passaram a ter um pouquinho de fé. Só que na sucessão, a gente vai ver que tudo desandou. Porque quem assume o poder é Ernesto. Ernesto, é isso mesmo? O nome tá certo? Ernesto. É o nome do garoto aqui? Ernesto Geisel. É esse mesmo. Certo? No governo do Ernesto Geisel, o que a gente vai ter? Disparada. Disparada da inflação. Nós vamos ter a disparada da inflação. Nós vamos ter ocasionado o quê? A crise do petróleo. A crise do petróleo. Certo? Crise do petróleo. E aí nós vamos ter o quê? O crescimento da oposição, certo? Ao governo de Ernesto Geisel. Então o governo passa a temer a oposição se torna mais forte, a população já não aceita tanto o governo, por quê? Porque está sofrendo. Você sabe que todo momento de inflação, todo momento de crise, a população tende a trocar o governo, né? Porque muitas vezes ela não entende o porquê daquela crise, talvez seja até um fenômeno externo, talvez o mundo todo esteja sofrendo, mas ela não quer saber, está sofrendo ali, então é perigoso para os governos. Por isso que os governos tentam criar alguma medida, segurar que o desemprego não aumente, segurar um pouquinho a renda, cria um benefício, cria um repasse direto de verbas. E o governo, que estava metido nessa crise, ficou totalmente perdido. E aí a oposição cresceu. E o crescimento dela vai ocorrer nas eleições estaduais, a comprovação desse crescimento da oposição, nas eleições estaduais. As eleições estaduais de 1974. 1974, nós estamos que? No governo dos estados. E nas eleições o quê? Legislativas. Então nós tivemos um crescimento da oposição. E aí, pessoal, toda vez que seu inimigo cresce, você não pode ficar parado não, né? Esperando o inimigo ficar maior. É por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? A Rússia viu que a Ucrânia estava se preparando militarmente e depois ia entrar na OTAN e os mísseis do Ocidente ia ser apontado para a Rússia, e aí Vladimir Putin fez o quê? Já deu um pulo e declarou guerra à Ucrânia. Claro que tem vários outros interesses envolvidos, mas o principal motivo foi esse. Mas para não misturar as coisas, pessoal, eu estou fazendo essa analogia só para dizer o seguinte, ó. Quando o seu inimigo cresce, você tem que fazer alguma coisa. Senão,
ele engole. Então pronto, nós tivemos o crescimento, né? Crescimento da oposição. Então, nas eleições legislativas, né? Onde foi esse crescimento que ele se deu? Nas eleições legislativas de 74. Então, o que é que eu vou fazer? O governo baixou, o governo de Ernesto Geisel baixou o quê? Baixou o quê? A Lei Falcão. Certo? A Lei Falcão. Então, a Lei Falcão trazia o quê, pessoal? E por que ela teve esse nome? Armando Ribeiro Falcão era o ministro da Justiça. E o ministro da Justiça, geralmente quando as leis são baixadas, ele referenda o ato, né? Assina junto com o presidente. Então, Armando Ribeiro Falcão assinou esse ato junto com Ernesto Geisel. Então, a lei ficou conhecida como Lei Falcão. Então, o que é que ela fazia, a Lei Falcão? Rapaz, os caras estão crescendo. Vamos reduzir a propaganda eleitoral. Redução da propaganda eleitoral. A Lei Falcão reduz. Não deixa esses caras, deixa esse espaço desses caras ser vistos pela sociedade, não. Então reduziu. Então, se você reduz a participação da oposição, a oposição é aquele velho ditado, né? Quem não é visto, não é lembrado. Então foi isso. Não vamos deixar esses caras ser lembrados, não. Reduz aí a propaganda eleitoral. Beleza. Mas Geisel vai ver. Obrigado. Ernesto Geisel vai ver, e o governo em si, né, seus técnicos, que não é suficiente, não. Só a Lei Falcão não é suficiente, não. Então vamos baixar aqui, ó, outro pacote de lei, é chamado o pacote de abril, de 1977. E é o que? Mais concentração de poder, pessoal. Mais concentração de poder. Eu lembro que o AI-5 fechou o Congresso Nacional, né? Deu recesso ao Congresso Nacional por mais de 10 meses. Mas depois chamou, passou o pacote de 67, ele vai fazer o quê, ó? Pacote de 67. Dissolver ou dissolução, né? Dissolver o... Não, vou botar dissolução. Gostei dessa palavra não, é aqui mesmo. Dissolução, ou melhor, do Congresso Nacional, certo? Dissolução do Congresso Nacional. Vamos mostrar força. O inimigo está crescendo. Pois já que a Lei Falcão não deu resultado, vamos dissolver o Congresso Nacional. Dissolver o Congresso Nacional. Dissolveu o Congresso Nacional e editou, ó, 14 emendas. Passou 14 emendas à Constituição. 14 emendas à Constituição, né, de 69, né, a emenda constitucional de 69. Na realidade é a Constituição de 67, com as emendas da de 69 que mudou tudo. E 6 decretos-leis. Certo? Isso aqui é o pacote, 6 decretos-leis. O que foi que ele trouxe? Ele trouxe o quê? Uma flexibilização da rigidez constitucional. Flexibilização da rigidez constitucional. Como assim, Barbosa? Constitucional. Como assim, Barbosa? Eles fizeram isso? Rapaz, era o seguinte, para eu ter uma emenda constitucional, o quórum era 2/3. Certo? Então precisava de 2/3 dos membros do Congresso Nacional para reformar a Constituição, poder constituir reformador. Passaram para quê? Aqui, maioria absoluta.
Maioria absoluta. Passou para a maioria absoluta. Então significa que o quê? Se eu tiver a votação na maioria absoluta do Congresso Nacional, eu posso emendar a Constituição. Maioria absoluta nem a maioria dos presentes. É 50% mais um. Certo? 50% mais um de cada casa. Certo? Então, flexibilização, né, da rigidez constitucional. Outra medida do pacote de 77 foi o quê? A avocatória, pessoal. Trouxeram a avocatória. Avocatória. Não é a avó de ninguém, não. Isso aqui é um instrumento jurídico. Avocatória significa o quê? Ó? Eu sou juiz, ó. Eu estou com um processo de grande relevância para o Brasil nas minhas mãos. Eu vou julgar em determinado sentido. Aí você vê, ei, meu irmão, Barbosa é juiz, e o Barbosa, os valores dele são esses. Ele vai jogar contra o interesse de quem está no poder. Então faz o seguinte, vamos criar o instrumento da avocatória. Como é que é? Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, pode entrar com um pedido solicitando a avocatória, o chamamento da causa para ele. Certo? Aí se o juiz deferir, ele vai jogar para um tribunal superior. Certo? Então é isso. A avocatória é você deslocar aquela atribuição de determinado local de julgamento para outro. Então poderia ser feito. Então, só dar uma lida aqui no estabelecimento da avocatória. Conforme o previsto no artigo 19, introduzido, as causas processadas perante qualquer juízo ou tribunal, cuja avocatória deferir, a pedido do Procurador-Geral da República, quais são os requisitos? Então, tinha que ter, independente do local que tivesse, né? Independente do local que tivesse, tá no juiz A, no juiz B, no juiz C, o Procurador-Geral entrou com um pedido para que aquele processo saia dali daquele juiz e vá para outro juiz. Se fosse jogado procedente, saía e ia para o juiz que ele determinou. Qual era os requisitos da avocatória? Aqui, ó. Grave lesão, um perigo de grave lesão. Grave lesão. A saúde. A saúde. Grave lesão à saúde. A segurança, tem que sempre lembrar que os homens são ligados em segurança. É por isso que naquele tempo não matava 20 mil pessoas, né? 20 mil não, 60 mil pessoas no Brasil. Matava-se 60 mil pessoas ano. Né? Com o novo governo, caiu 20%. Caiu para 40 mil. O percentual não, caiu para 40 mil. Mas naquele tempo o pessoal era ligado em segurança pública, não matava-se desse jeito não. Mas vamos lá. Então, grave lesão o quê? A ordem, a saúde, a segurança pública, a segurança ou as finanças. Certo? As finanças públicas. Então pronto, se o processo que tivesse lá pudesse trazer uma grave lesão à saúde, uma grave lesão à segurança ou às finanças, o Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, poderia entrar com um pedido no Tribunal Superior para que aquele processo saísse de determinado juiz e fosse para aquele juiz que ele está determinando. Beleza? E o conhecimento era integral da lide. Então, essa era a avocatória. Outra novidade aqui, pessoal, do pacote de 77, que Ernesto Geisel implementou. Lembrando que isso aqui era o quê? Era uma tentativa de resposta ao crescimento da oposição aos governos militares. Certo? Então vamos lá. A Lei Falcão não deu jeito. Então, baixa-se o pacote de abril de 77, certo? E nós estamos analisando as medidas que o pacote de abril de 77 trouxe. Certo. Pacote
de abril de 1977. Lembrando que ele trouxe 14 emendas e 6 decretos, certo? O governo Ernesto Geisel. Um terço dos senadores passou a ser o quê? Eleitos pelas assembleias legislativas estaduais. Legal, né? Estaduais. Legal. Ou seja, os estados agora têm muita força. Elege senador. Pessoal, essa excrescência aqui, né, é o seguinte, pessoal. Será uma maneira do governo se manter no poder. Então é o seguinte, eu sou presidente da República. Eu tenho força com o quê? Com os deputados estaduais e deputados federais. Mas principalmente os deputados estaduais. Porque com base nas 5 eu posso o quê? Caçar o mandato eletivo dele. Então esse cara vai votar a meu favor. Em vez de eu deixar a eleição dos senadores na mão do povo, eu vou colocar a eleição desses caras para as Assembleias Legislativas, que eu tenho controle. Então, um terço dos senadores passaram a ser eleitos pelas Assembleias Legislativas, né? Ou também que era chamado Colégio Eleitoral Estadual. Beleza? E aí, nós tivemos, só uma curiosidade, nessa época era o bipartidarismo, né? Nós tínhamos a Arena e MDB. A Arena levou só tudo. Então, o MDB, que era o partido de oposição, hoje virou MDB de novo, né? Virou PMDB, aí depois voltou a ser MDB de novo. O MDB só ganhou no estado da Guanabara, certo? Aqui já era o antigo Distrito Federal, né? Foi transformado no estado da Guanabara, certo? Então, o município neutro lá do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, foi transformado no estado da Guanabara. Então o MDB só ganhou aqui, ó. Nos outros todos, né? Em todo aqui, no bloco todo, ganhou a Arena, partido do governo. Na prática, o que foi? Não era eleição, era uma espécie de nomeação dos senadores. Olha, meu irmão, se tu é um civil do povo e tu tem a chance de ser nomeado senador, no estado todo do Ceará, de 8 milhões, só tem 3 senadores, pessoal, um cargo muito importante. Quem me nomear senador, eu vou ser grato pro resto da vida, certo? Então eu vou obedecer porque esse cara disser. Era a real intenção do poder central, o presidente da República da época, com essa nomeação. Como é que ficou chamado esses garotos aqui? Senadores biônicos, certo? Eram os senadores biônicos, certo? Aí tem que... Opa, tem alguma coisa mais aqui. É aqui mesmo, né? Biônicos. Senadores biônicos, viu? Eram os senadores biônicos. Era uma maneira jocosa, engraçada da população apelidar esses caras que não tinham sido votados, né, diretamente pelo povo. Era uma espécie de nomeação. Então a população, como não aceitava isso, começou a chamar esses senadores desse nome aí, de senadores biônicos. Aí outra coisa que trouxe também, pelo pacote de 77, ele não estava satisfeito não. Disse, meu irmão, vamos ficar mais tempo no poder. Então, aumento, aqui ó, aumento no mandato. Aumento do tempo de mandato. De mandato do presidente da República. Agora quanto? 6 anos. 6 anos.
Lembra? 69 passou para 5, agora já estamos em 6. Pouco mais os cabos vão estabelecer a monarquia. Fica hereditário. Foi mantido a regra da proporcionalidade, como eu já falei, né? A cada tantos habitantes pode eleger um deputado federal, certo? Não foi mantido essa regra da proporcionalidade. Era a manutenção do benefício de fortalecer os estados menores, onde o estado tinha mais poder. Mas em seguida, pessoal, o governo não abriu a oposição continuou forte. A oposição é o cão. Oposição, se você não souber tratar, viu, meu filho, ele derruba. E a oposição continuou batendo. E aí, os militares vão começar a preparar o quê? A abertura política. Certo? Vamos começar a abertura política. E aí vem o pacote de junho de 78. Quem é o governo? Ernesto Geisel. Certo? Geisel. Oxi, subi demais agora, viu? Ernesto Geisel. Pacote de quê? É o pacote de abril de 77, né? Agora é a pacote de junho. Pacote de junho de 1968. Aí vamos analisar aí o que foi que o pacote de junho. Ah, oxe, eu tô falando, não é 8. É 78. Vamos lá, pessoal, eu tô regredindo, é 78. Ainda bem que o Eric me ajuda aqui, bicho, não ia. Pronto.